Nós nunca imaginávamos que veríamos isso na nossa frente, mas a verdade é que estamos presenciando o auge e a queda da seleção brasileira. Quer dizer, se é que dá pra dizer que muitos dessa geração chegaram a ver o auge. Afinal de contas, já completamos 22 anos do último título de Copa do Mundo e não há nenhuma previsão que em 2026 o Brasil volte a retomar o caminho dos títulos e principalmente das conquistas. Conquistas que, claro, vão muito mais além do que um mero troféu. Conquistas que envolvem diretamente o orgulho de torcer para a seleção brasileira, que a cada vez mais vem sendo merecidamente escanteada por parte de seus torcedores, que não vem aguentando a má fase e principalmente a falta de identificação com aqueles que a vestem. A seleção que antes representava orgulho e era exatamente a cópia fidedigna do que realmente representa o povo brasileiro está cada vez mais num momento de distopia entre povo e futebol. Os jogadores se destacam na Europa, mas não conseguem desempenhar o mesmo no Brasil. E os mesmos jogadores que jogam aqui pelo Brasil são convocados pela seleção brasileira, mas ainda assim isso não adianta de muita coisa, porque pra falar a verdade, jogador vai, jogador vem, entra um nome ali, sai um nome acolá e as coisas não mudam, principalmente em relação à postura, mesclada também a contratação de profissionais que não são necessariamente competentes em relação à maior seleção do mundo, para ocupar o cargo de uma seleção que é 5 vezes campeã mundial, sempre selecionando culpados errados e atribuindo culpa a vexames certos. É isso que vivemos atualmente nesse panorama geral. E convenhamos que a seleção não dá motivo para que elogiemos nenhum aspecto ou ponto, seja da federação ou mesmo dos jogadores que representam em campo. Na verdade, há muito mais uma falta de representatividade do que qualquer outra coisa. Parece até que muitos nem chegam a dar a alma, dar a vida para uma camisa que sempre teve poder de importância. E a realidade é que não tem como ser diferente, que isso iria respingar no comando técnico. Estou falando de Dorival Silvestre Júnior, mais conhecido como Dorival Júnior, aquele que recentemente foi campeão da Copa do Brasil, sendo o treinador do São Paulo. E um ano antes havia ganhado Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo. Mas a verdade é que desde que assumiu a seleção, Dorival não teve aquele ponto de confiança máxima que outros treinadores teriam. Na realidade, muitos questionaram a sua contratação, apesar de na época os resultados terem de certa maneira respaldado a sua ida à seleção. Até porque em relação a Dorival, sabemos exatamente que há uma certa desconfiança em relação a treinadores brasileiros. Se bem que o Brasil e a seleção em si não costumam colocar treinadores estrangeiros no comando, até porque sabemos muito bem que ex-jogadores, pessoas influentes no mundo da CBF e grande parte da opinião pública querem que o Brasil se reerga com treinadores brasileiros e não estrangeiros. Até porque seria como de certa maneira o país do futebol se render a uma prática que não deveria ser comum, de enfim buscar um treinador estrangeiro para comandar a seleção que tanto se orgulha de ser o país do esporte. Mas a realidade é que a reflexão é muito importante e precisa ser bem pontuada, porque se me permitem opinar, o técnico da Copa do Mundo de 22 no ciclo passado chamou-se Tite, que comandou o Brasil em 2 Copas do Mundo, conseguiu um alto desempenho em eliminatórias, até uma Copa América e uma final em uma, e fazendo a comparação dele com Ramon Menezes, Fernando Diniz e agora Dorival, não há nenhuma dúvida que sua seleção rendeu muito mais do que essas 3 citadas juntas. Ainda assim, seu ciclo saiu mal respaldado, com muitas críticas após a eliminação para a Croácia e muita gente afirmando que o trabalho do Tite foi fogo de palha. Ainda assim, há um consenso ao qual se diz que Tite é o melhor treinador brasileiro em atividade. Então, de que maneira seria muito útil continuar com o treinador brasileiro se o melhor deles não deu certo? E por que insistir ainda mais numa safra que não vem dado resultado? Foi sobre isso que Bruno Vicari falou sobre outro nome que no futuro poderia vingar. Na rede social X, antigo Twitter, o Bruno Vicari, comentarista da ESPN, postou o seguinte: falei após a Copa de 22 e repito, só há um técnico brasileiro que combina conhecimento e tamanho para comandar a seleção, Rogério Ceni. Concordam? Campeão como poucos, respeitado nacional e internacionalmente, daqueles que o jogador olha de baixo pra cima, e ótimo técnico, claro. No Brasil é ele ou voltar pra Tite, ou convençam Jorge Jesus, Abel Ferreira ou outro estrangeiro a redescobrir o Brasil. Aliás, um nome que agrada muitas pessoas é o de Abel Ferreira, até porque o treinador palmeirense vem sendo muito elogiado recorrentemente, já que consegue uma era gloriosa no Verdão. Existe um Palmeiras antes e depois dele, que se tornou ainda maior com
com suas ideias extremamente convictas, bem como também uma gestão de elenco que inveja muitos clubes. Abel Ferreira não faz o melhor futebol possível praticado no Palmeiras. O time não chega a abrir os olhos, mas o que ninguém pode afirmar é que ele não é um cara competente e que seu Palmeiras não é uma equipe que realmente vence. Aliás, vencer é algo que o Palmeiras vem se acostumando e que o palmeirense, mesmo com algumas raivas aqui e acolá, sempre vem se acostumado a desfrutar títulos. E é uma plena convicção de que Abel Ferreira seria o nome mais próximo possível para comandar a seleção brasileira de maneira mais enfática, sem que seja aquele técnico que vai colocar o Brasil para ir totalmente para cima ou fazer 5, 6 gols, mas aquele cara que pode dar uma confiança e acima de tudo solidez ao Brasil, que há muito tempo não vem se tornando aquela equipe que dá um medo e temor nos adversários. Mas se tem alguém que vem sendo realmente cotado a treinar a seleção brasileira, é um alemão, não necessariamente por conta dele, mas sim por conta do público em geral que quer ver Jürgen Klopp treinar o Brasil. O Klopp tem um carinho mais que especial pelo futebol brasileiro, já admitiu várias vezes em entrevistas que admira diversos jogadores, coloca o Pelé como o maior da história, uma opinião compartilhada desde cedo pelo próprio pai, e também já afirmou que ser técnico no Brasil não é escolha óbvia. Nas palavras dele, à época quando foi perguntado sobre tudo, Tite tem um bom time e um futebol maluco, ser técnico no Brasil não é uma escolha óbvia em clubes e talvez na seleção, porque a pressão é muito grande. Destacou então o técnico do Liverpool ao ser perguntado pela Gol na coletiva de imprensa sobre a importância de Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, à época os três na seleção, no time inglês. Essa entrevista é de 16 de abril de 2019 e Klopp falou o seguinte: tenho 51 anos e sempre vi brasileiros de classe mundial em todo o mundo. Meu pai, por exemplo, me disse uma vez que não importa o que os jornais digam no futuro, o Pelé foi o melhor de todos. Ainda assim, o torcedor brasileiro, sempre muito convicto também em reclamar, muitas vezes com razão, outras vezes sem, teria que aceitar que se Klopp treinasse a seleção brasileira, algumas ideias teriam que ser permanentes, como o fato do goleiro Alisson continuar sendo titular, o mesmo criticado tantas vezes pela torcida brasileira, visto muitas das vezes como um alvo ou um bode expiatório. Mas a real é que Klopp realmente, dentre todos os opcionais do plantel, dentre todas as opções, seria a melhor disparada. O fato é que o técnico recentemente saiu do Liverpool para tirar um ano sabático e dificilmente teríamos realmente como convencer o Klopp a treinar o Brasil, ainda mais porque Klopp acabou de sair de um Liverpool que tinha um elenco completamente curto, que às vezes dava até mais dor de cabeça para Klopp do que deveria se dar. Uma equipe com dinheiro bem montada, mas que não tinha tantos suplentes, e assim ele tinha que tirar leite da vaca para poder competir com outras grandes equipes, extrair o máximo possível de suas possibilidades dentro do gramado. Então dificilmente teríamos realmente essa associação entre Klopp e seleção, e para que isso acontecesse, o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, já teria que ir cedo ao pote para poder enfim oficializar essa contratação e buscar o quanto antes o Kloppão, para que ele possa enfim se interessar e quem sabe treinar um scratch ao qual ele já afirmou que é muito admirador. Só que para falar a verdade, não parece que a CBF tá tão interessada em propor mudanças. Na verdade, foi encarado na CBF que essa situação toda é mais cabível para dar-se tempo pro Dorival do que pensar em outro treinador. Na concepção deles, Dorival tem pouquíssimo tempo de seleção e precisa se dar mais um tempo pro Dorival do que pensar em outro treinador. Parafraseando a própria CBF, a gente tinha consciência que temos seleções da Copa América que já estavam em um estágio bem maior, como Colômbia, Argentina e o próprio Uruguai. Então a gente já tinha consciência disso, o próprio treinador também e toda a sua comissão técnica. É um trabalho que está se iniciando e com uma renovação que ele está implantando na seleção brasileira. Edinaldo Rodrigues jurou que apesar do vexame dessa toda eliminação nas quartas de final da Copa América, o técnico vai seguir trabalhando até o Mundial dos Estados Unidos. O dirigente afirma que sabia que todas as outras seleções estavam bem melhores que a seleção brasileira. A CBF sentiu essa derrota não somente nas críticas, como também na grana. A toda a Conmebol distribuirá 72 milhões de dólares, cerca de 395 milhões de reais em premiações. Todas as 16 seleções participantes receberão alguma quantia. A seleção brasileira teve a segunda pior premiação da competição. O Brasil ficou acima apenas dos eliminados na fase de grupos, que ganharam 2 bilhões de dólares, 11 milhões de reais. A seleção foi eliminada e recebeu 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. A Argentina, Canadá, Colômbia e Uruguai seguem vivos na briga pelo título. As semifinais acontecem nesta terça 8 e quarta-feira 9. A campeã da Copa América vai receber 18 milhões de dólares, praticamente cerca de 100 milhões de reais. Já a vice, cerca de 50 milhões de reais.
A CBF também chegou a postar um vídeo com uma espécie de motivação para a volta da seleção brasileira. Lamentou a eliminação, mas afirmou que muitas vezes a seleção foi tida como morta, que nunca mais voltaria a ficar no eixo, que nunca mais ganharia nenhuma Copa do Mundo e enfim conseguiu voltar. Uma seleção que sempre pode ser desacreditada, mas que sempre consegue retornar, porque tem uma grandeza, uma polpa e uma galera que o apoia que sempre fazem a seleção voltar pro eixo. Uma camisa que entorta varal. E disso não há dúvidas, né? Sabemos exatamente que a seleção tem sim um peso muito grande, mas não é somente com peso na camisa que se joga. Até porque, se o peso na camisa fosse suficiente, muitas equipes da alta prateleira do futebol mundial não teriam crises nem passariam por momentos complicados. É verdade que o futebol importa-se muito com o peso da camisa, mas convenhamos que não é somente o peso na camisa o preço determinante a se pagar para se voltar a vencer. E disso o Brasil sabe muito bem. Disso os torcedores sabem mais do que todos, principalmente pelos momentos em que a seleção brasileira não orgulha mais praticamente nenhum torcedor espalhado pelo restante do país. É verdade que o brasileiro gosta e se acostumou a ganhar, mas convenhamos, nessa situação tensa que tá, na verdade tá se acostumando muito mais a perder. E com um contexto socioeconômico muito mais difícil para se lidar, num Brasil que não é fácil de se morar, a seleção acaba ficando em segundo plano, pois nem mesmo a alegria e o alento ao torcedor, aquele que convém assistir o entretenimento, vem conseguindo retirar e obter. Nem mesmo aquela vitória, aquele alívio do fim de semana, aquela vitória na quarta-feira, aquele título da Copa América, aquela grande classificação na Copa do Mundo, ou quem sabe o grande título mundial, isso vem ficado muito longe de ser real. E a seleção, que já passa por momentos duvidosos em relação à sua gestão e a própria confederação que a gere, fica difícil acreditar em dias melhores para a seleção brasileira. Porém, estarei aqui torcendo bem como vocês, pelo menos grande parte de vocês. Algumas já largaram o barco, outras já estão torcendo para Argentina, Uruguai, Espanha, Inglaterra e quaisquer que sejam as outras seleções do mundo. Mas a real é que mesmo não acreditando em dias melhores, quem tem um DNA verde e amarelo seguirá torcendo, seja pela Copa do Mundo ou em qualquer outra competição, pelo mesmo time canarinho que um dia já impressionou todo o planeta. Mas você acha que realmente a seleção brasileira tem solução? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês, sabe aonde? No próximo vídeo. Valeu!